A fraqueza é algo que alcança a todos, seja você pobre, rico, seja você cristão ou não cristão. Fraquezas, problemas, dificuldades, elas se abatem sobre nós. E nesses momentos, muitos de nós pensamos estarmos só. Buscamos a ajuda de pessoas que nós confiamos. Pessoas essas como nossos pais, nosso parceiro de relacionamento. Pessoas essas como nossos líderes, como o nosso pastor, presbítero da igreja. Tantas outras pessoas que nós confiamos, amigos. Mas, às vezes, essas pessoas não conseguem se compadecer ou nos compreender dos nossos problemas e fraquezas. Elas pensam que, às vezes, nós estamos nos aumentando ou querendo atenção. E nós se sentimos sozinhos. Até mesmo, às vezes, orando, nós sentimos estar só. Parece que nossas orações não chegam ao trono de Deus. Parece que o Espírito Santo não está conosco. Nos sentimos ainda piores. Porque, veja, se o seu irmão do seu lado não compadece de você, você até releva. Mas quando você sente que o próprio Deus não está te ouvindo, está com as nuvens tampando o trono dele. Mas, meus irmãos, é sobre isso que nós iremos falar. Romanos 8, versículo 26, fala da intercessão do Espírito. Perceba, ouça bem o que eu vou falar. Verso 26 de Romanos 8. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Perceba, quando não sabemos orar, o Espírito Santo está conosco. E ele nos ajuda, ele intercede por nós. Assim como fala lá em Hebreus 4. Hebreus 4 vai iniciar falando no versículo 14 que o nosso Jesus, que é o Filho de Deus, nosso Salvador, ele é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote que adentrou os céus. Quando você pega o Antigo Testamento para ver o sumo sacerdote, a função do sacerdote naquela época era pegar o pecado do povo, levar até o templo e oferecer sacrifício, levar o pecado do povo até Deus. E assim o pecado do povo e o dele próprio também, do sacerdote que era pecador, era perdoado. Mas perceba, agora nós temos essa mesma questão de sacerdote, só que com o nosso Salvador Jesus Cristo. Aquele que é perfeito, santo, sem pecado. Ele agora é o nosso grande sumo sacerdote. Aquele que vai diante de nós, levando nossos pecados até Deus. Aquele que intercede por nós, aquele que vai à frente, aquele que se compadece, aquele que enfrentou todas as mesmas coisas que nós nessa terra, mas sem pecado. Percebam, meus irmãos, Cristo também passou por tudo que nós passamos aqui. Ele passou por momentos difíceis, perdeu um dos seus amigos, perdeu pessoas que amavam, sentiu dores, sentiu fome, sentiu fraqueza. Tudo ele enfrentou como nós. Mas ele passou por isso, ele venceu. E venceu a morte. Venceu a morte, meus irmãos. E é isso que nós precisamos entender. Que se temos alguém que venceu tudo isso, que venceu a própria morte, que pode ser um dos nossos maiores medos, uma das coisas que mais assombra o ser humano, se o nosso Salvador venceu até isso, o que será dos nossos problemas? Meus queridos, o versículo ainda continua dizendo, que o versículo 15, porque nós temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Perceba, Cristo, ele se compadece por nós. Às vezes você pode estar tentando buscar um aconselhamento com o seu pastor, com o seu irmão que você confia, com os seus pais, e eles não entendem o seu problema, a sua dificuldade. Mas perceba, Cristo é aquele que intercede por nós, aquele que se compadece por nós. O Espírito Santo, ele geme conosco em nossas fraquezas, meus irmãos. Geme conosco, você tem noção disso? E o versículo 16 de Hebreus 4 continua dizendo: portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança. Meus irmãos, se você vai orar e não sente nada, você acha que está sozinho, meus irmãos, tenha confiança. É justamente isso, aquela questão do justo viverá pela fé. Tenha fé, mesmo que você não sinta nada.
Vá com confiança, porque com confiança, se você se aproximar do trono com confiança, você receberá misericórdia, é o que diz o versículo 26 ainda. Portanto, aproximemos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça. Graça para quê? Para momentos oportunos. Portanto, aproximemos-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Momento esses de fraquezas que nós passamos, que nós iniciamos falando. Meus irmãos, se você está passando por um momento difícil, ore a Deus, busca a Deus. E por mais que você não consiga orar, por mais que você não encontre forças, palavras, o Espírito Santo está com você, do seu lado. Por mais que você não sinta, por mais que você ache que você está só, entre com confiança. Confie naquele que venceu a morte. Confie naquele que passou por tudo e está lá no céu. Cristo não está lá no céu agora como sumo sacerdote, de férias, né? Ele voltou para o céu e está de férias. Não, não é isso. A gente não vive um deísmo cristão. Deísmo é aquela questão que Deus criou tudo e foi embora. E Deus não está nem aí pra gente. Não, a gente não vive um deísmo. Deus não está numa colônia de férias, na praia, no Havaí celestial, esperando um anjo vir chamar ele para poder buscar a gente. Não, ele está lá no céu, com o ofício de sumo sacerdote, intercedendo por nós, por nossas fraquezas, nossos pecados, nossos erros. Por isso, meus irmãos, aproxime desse trono com confiança, com misericórdia, para encontrar graça para ajuda em momento oportuno. Meus irmãos, tenhamos fé que Cristo é o nosso Salvador. Por mais que nós passamos momentos oportunos em nossas vidas, porque nós não somos isentos disso. Nós temos alguém que vai um dia acabar com tudo isso. Vai livrar a gente de todas essas coisas. Dores, fraquezas, fracassos financeiros, fracassos humanos, erros cometidos, falhas nas nossas atitudes, falhas em tudo. Meus queridos, nós temos alguém que é superior a tudo isso e que tem uma promessa para nós guardada. Meus irmãos, confie no Cristo Jesus. Vamos orar a Deus? Oh Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é o Criador de tudo, criou os céus e a terra, nos deu o ar para respirar. O Pai, sendo tão grandioso e poderoso e infinito poder, o Senhor ainda se fez homem como nós, se tornando servo, Pai, deixando todos os seus poderes, toda a sua divindade celestial, toda a sua glória, Pai, para se juntar a nós. Oh Deus, infinita graça, Pai, abunda. Oh Deus, misericórdia foi nos dada, Pai, e graça foi nos concedida, Pai, presente imerecível. Nós pecadores não merecemos nada disso, Pai, e nós não sabemos reconhecer, Pai, tamanha graça ainda. Deus, continue nos ajudando, Pai, continue conosco a todos os momentos, todas as nossas falhas cometidas nesse mundo, Pai, nessa vida, Pai, que nós possamos ver Tua glória, Pai, que nós possamos Te ver, Pai, um dia, Senhor, que esse dia que seja breve para nós, Senhor, mas enquanto estivermos nessa terra, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, nos auxiliar, porque a caminhada é difícil, mas Tu venceu, Senhor, e se o Senhor venceu, nós poderemos vencer, Senhor, contigo na frente. Nós poderemos, Senhor, pela Tua força, pela Tua graça, estar contigo um dia, Pai. Que isso possa ser nossa esperança. Cristo possa ser nossa esperança. Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Fique conosco, Senhor. Essa oração que eu faço na pessoa de Jesus Cristo, meu Salvador, ou nosso Salvador, em nome de Jesus. Meus irmãos, se você assistiu até aqui, eu agradeço. Eu estou no meu local de trabalho, então perdoe o barulho que está aqui ao redor, carro, pessoa passando, movimento. Mas é o momento onde eu paro para poder fazer uma devocional diária no trabalho. Meus irmãos, que possamos ter nossa vida diária com Cristo,
sabe? Independente do lugar, no trem, no ônibus. Porque isso tem que nos causar, sabe, uma sensação estranha quando não fazemos essas coisas. Porque se você não consegue parar para poder fazer isso, meus irmãos, então é hora da gente rever nossos conceitos. Então perdoe o barulho aí. Eu espero que essa mensagem tenha auxiliado você, que tenha penetrado o seu coração, tá? Que Deus o abençoe, continue nos guardando e nos abençoando ainda mais. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus.